Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração. Chegamos a 5.000 inscritos no canal. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua inscrição, obrigado pela sua vida, pela sua oração por esse canal. Que Deus abençoe você. É realmente uma graça muito grande chegar aos 5.000 inscritos e vamos batalhar para que esse número cresça. Mas nunca sacrificando a verdade, nunca fazendo vídeos tão apelativos para trazer audiência. Bom, eu falei tão apelativos porque o vídeo de hoje ele é controverso. Você sabia que a Igreja Católica tem uma devoção a São Lúcifer? Poxa vida, fique parado aí, pare, não fuja, deixa eu explicar. Não é Lúcifer, aquele anjo caído que a tradição coloca como anjo de luz. Não é aquele Lúcifer, né, que surgiu da Idade Média para cá, aquela figura do anjo, talvez o mais poderoso no inferno, que se opõe aos planos de Jesus Cristo. A igreja teve, muito antes disso, uma pessoa chamada Lúcifer, que foi bispo, que nasceu lá no século IV na Itália. Ele foi bispo de Cagliari, italiano. E esse São Lúcifer, diferente daquele que se rebelou contra Deus, foi muito fiel à palavra de Deus, à doutrina católica, e ele foi um grande combatente contra uma grande heresia chamada arianismo. Essa heresia tem o nome do seu fundador, Ário, que foi um padre cristão na época, né, do Egito lá. Era uma doutrina herética que afirmava que Jesus não era consubstancial ao Pai, ou seja, que Jesus não tinha a mesma substância que Deus Pai. Afirmava, na verdade, que Deus não pode se dar a conhecer, que Deus não pode se encarnar, que Deus não pode ser conhecido. E que, na verdade, Jesus não era filho de Deus, apenas um enviado por Deus. Ou não filho de Deus no sentido de matéria, de natureza, mas um filho de Deus assim, mais ou menos como nós, vamos dizer assim. Para você entender, o arianismo ele tem uma roupagem nova nos dias de hoje. Os testemunhos de Jeová acreditam, de certa maneira, nessa teoria herética, que Jesus não é Deus com Deus, não faz parte da Trindade Santa. Então, São Lúcifer, esse bispo, ele pregou que Jesus se fez carne, Deus se fez carne em Jesus, né? E isso foi muito importante para a época. E ele pagou um preço altíssimo disso, de perseguição. Por quê? Porque já no Concílio de Milão, em 354, ele defendeu Atanásio de Alexandria. E ele se pôs aos arianos, que eram muito poderosos. E por que eles eram poderosos? Porque eles tinham costas quentes. O imperador da época, Constantino II, era simpatizante de Ário e também do arianismo, e fez com que prendessem esse bispo católico, São Lúcifer, e ele ficou em confinamento no palácio. Mas ele era um homem de Deus, ele era um homem temente a Deus e temente à verdade, e colocava a verdade acima da própria vida. Tanto é que, mesmo confinado, Lúcifer debateu poderosamente contra o imperador. Ele batia de frente com o imperador, mesmo preso, mesmo confinado. E isso fez com que o imperador ficasse irritadíssimo com São Lúcifer, o que fez com que ele fosse banido, primeiro para a Palestina, depois para o Egito. Porém, chegou um momento que esse bispo bateu as botas, deixou de existir, morreu, né? E no lugar desse imperador Constantino II, assumiu Juliano, que era um imperador simpatizante com as ideias de São Lúcifer, ou seja, contra o Ário. Então, logo depois, em 362, ele foi solto e inocentado por esse imperador. Mas, mesmo assim, ele continuava as suas críticas, a sua luta ferrenha contra o arianismo. Inclusive, num outro concílio, concílio de Nicéia, ele influenciou novamente, fortemente nesse concílio para bater contra esta heresia de Ário, né? A sua festa litúrgica, festa de São Lúcifer, é no dia 20 de maio. Ao que parece, só existe uma igreja católica no mundo dedicada a São Lúcifer.
Ela foi construída na Catedral de Cagliari, onde ele foi bispo, né? E Maria Josefina Luísa de Savoia, uma rainha que foi esposa de Luís XVIII da França, do rei Luís XVIII da França, estaria enterrada lá. Por motivos óbvios, infelizmente, esta devoção foi deixada um pouquinho de lado, porque ele levou o azar de ter o mesmo nome do maior inimigo de Deus. Então, claro, para não escandalizar, para não dar problema, essa doutrina, esta devoção, vamos dizer assim, não foi muito divulgada e não é muito divulgada pelo mal-estar que este nome causa nas pessoas, né? São Lúcifer. Mas a verdade é que na Bíblia também tinham dois apóstolos, um era Judas Tadeu e o outro era Judas Iscariotes, com o mesmo nome e com escolhas completamente diferentes. Esse Lúcifer foi temente a Deus, entregou a sua vida para pregar contra as heresias e para defender a pura e santa doutrina católica. Os principais escritos de São Lúcifer são o Moriundum, que é necessário morrer para o Filho de Deus, o De non conveniendo cum hereticis, sobre não conviver com os heréticos, o De regibus apostaticis, sobre os reis apóstatas, e o De non parcendo in Deum delinquentibus, sobre não perdoar aqueles que transgrediram contra Deus. E ainda ele escreveu 2 livros que condenam a doutrina de Ário. Perdão aí pelo latim, eu realmente não sei latim, então perdoe se você é professor, né, de latim e eu acabei às vezes pronunciando alguma palavra errada, tá bom? Mas obrigado aí pelos 5K e entendamos que muito menos importante que o nosso nome, seja ele positivo ou negativo, associado a uma coisa boa ou ruim, goste ou não dele, é a nossa postura de católicos diante das heresias. Amar o herege? Claro, sempre. Detestar a heresia? Sempre também. Amar o pecador? Sim. Detestar o pecado? Sempre. Esse é o papel de um bom católico. Então, leia bons livros, se apegue ao catecismo da Igreja Católica, que lá está oficialmente a doutrina da nossa igreja. Tem muita gente falando e pregando besteira por aí. Esse é o Papo Católico. Novamente, valeu pelos 5.000 inscritos. Deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário, compartilha. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva. Deus abençoe você. Muito obrigado. Tchau.